Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho. Então, hoje a gente vai terminar a parte de oscilações, né? A gente está seguindo o livro do Sears, né? E a gente vai estar estudando aí da página 62 a 68, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro assunto é pêndulo físico, né? Então, ele é diferente do pêndulo simples. O pêndulo simples é uma idealização no qual você vai considerar toda a massa sentada num único ponto, né? Vai fazer uma pequena amplitude, né? E aí você tem as equações que a gente já estudou. Agora, o que mudou? Mudou que você tem ali um corpo que pode ter uma forma irregular, você vai considerar a massa dele, no pêndulo simples você não considerava, né? E só que você vai ter que considerar o momento de inércia. E para calcular o momento de inércia, você não tem, né, o cálculo integral ainda. Você está vendo o limite, depois vai ver derivada, depois vai ver o cálculo. Bem, mas a gente pode mostrar um pouquinho, né, do que dependeria, né, as equações do pêndulo físico. Então, a pulsação, né, em função da massa, da gravidade, né, e dessa distância d, que seria, né, dessa extremidade, por exemplo, até aqui o eixo, né. E é o momento de inércia, então aí que entra a parte de cálculo. E aí você tem as equações do período e da frequência que você está vendo. Tá? Para calcular então o momento de inércia, você teria que ter a parte de cálculo, mas você poderia, para esses casos, para esses 9 casos, você ia chegar nessas equações que eu estou apresentando aí. Tá? Então veja, você vai ainda aprender isso, mas vai levar um certo tempinho, possivelmente até o meio do ano que vem você já resolveu esse problema, tá bom? Então fica para depois. Da parte de oscilações, né, o que acontece? Você tem ali um objeto preso a uma mola, esse objeto tem uma massa m, né, aí você vai ter a força elástica atuando, Kx, e você vai ter uma força de atrito. Aí no caso, muito mais do que com a superfície, é um atrito que depende da velocidade, como por exemplo é a força de atrito que você tem com o ar. Né? Você vai resolver aqui a aceleração é a segunda derivada da posição, né? Isso aqui depende da posição, aqui depende da velocidade, então veja, né? Você monta uma equação em que aqui entra a segunda derivada, aqui a primeira derivada e aqui a própria função. Então você quer saber qual é a função do x em função do tempo, né? Que a segunda derivada multiplicada pela massa mais b vezes a primeira derivada mais k vezes a posição vai ser igual a zero. O nome disso é uma equação diferencial, tá? E aí, dependendo dos valores que você tem, você vai poder ter um tipo de equação ou outro. Tá? Então, por exemplo, se aquele fator B ele é igual a 2 vezes a raiz quadrada de K, que é a constante elástica, vezes M, que é a massa, então você vai ter o que se chama de amortecimento crítico. Tá? Caso o valor B seja maior, né, do que 2 raiz quadrada de K vezes M, então é superamortecido. E caso o B venha a ser menor, então ele é subamortecido. Tá? Então, vamos falar um pouquinho desses casos aí. No caso do amortecimento crítico, em que o B é igual a 2 raiz quadrada de K vezes M, né, você vai ter uma equação como essa. Né? Veja que você não vai ter mais uma oscilação. Ele sai da posição forçada e vai para a posição de equilíbrio, né, numa única vez, chegando lá na posição de equilíbrio, né, bem lá na frente, num tempo, teoricamente, né, no tempo infinito, mas ele chega naquela posição. Tá? Quando você tem o caso do superamortecido, a solução da equação diferencial vai te dar alguma coisa desse tipo. Então ele vai levar mais tempo ainda, né, do que no caso do amortecimento crítico, né? Então veja, olha, você pode ter um desses casos, ele chega, né, no zero, mas vai se demorar muito, muito mesmo. Então é o superamortecido esse. E no caso do subamortecido, você vai ter uma equação como essa. Então essa parte lembra o MHS. Então você vai ter oscilação, tá? Mas aqui, conforme passa o tempo, você vai reduzindo a amplitude. Então você vai ter
né, uma função como essa. Aqui o amortecimento é pequeno e nesses outros casos o amortecimento é maior. Mas ainda assim o valor do B é menor que a 2 que multiplica a raiz de K vezes M. O livro ele trata mais desse caso, né? Então você tem aqui dois gráficos, um com B igual a 0,1 vezes a raiz quadrada de K vezes M, e aqui o B igual a 0,4. Quando ele é mais amortecido, né, ele vai mais rapidamente, né, para a posição de equilíbrio, né? E tanto num caso como no outro, a frequência, né, vai ser diferente do MHS, né? Como você pode ver, né, está diminuindo aqui a pulsação, tá? Bem, se você for comparar, esse aqui que está em vermelho é o subamortecido, né? O azul é o crítico, né? E esse verde aqui é o superamortecido, tá? Então, tá aí uma comparaçãozinha entre eles. Olha, mostrando um exemplo, né? Você tem um carro com 1.200 kg, os amortecedores estão estragados. Então, quando um motorista de 80 kg entra nesse carro, ele abaixa de 2,5 centímetros. Considerando o carro e o motorista uma única massa, apoiado sobre uma mola ideal, ele pede o tipo de movimento, se é harmônico simples ou amortecido, né? E para um movimento harmônico simples, e considerando que o G é igual a 10, calcule o período e a frequência de oscilação. Então veja, né? Você deveria ter um movimento amortecido, tá? Mas no caso aí, a gente vai idealizar como um movimento harmônico simples, tá bom? Então veja, ó, primeiro passo seria você calcular qual é, né, a constante da mola. Depois, né, você imagina aqui qual vai ser o período, tá bom? Então, tendo o K, você vai chegar na equaçãozinha depois, né, do período, porque o período, né, no movimento harmônico simples é 2π raiz quadrada de m sobre K. Tá? Até que ele faz uma consideração de considerar a massa só da pessoa ou então a massa do carro. É apresentado duas respostas. Uma outra situação, você pega lá o mesmo carro, né, coloca os passageiros, cada um com 60 quilogramas, tem uma carga de 50, tá? Então, em condições reais, a família de 5 pessoas faz uma viagem automóvel, levando então uma carga de 400. Então, veja, né? O que vai acontecer na hora que você coloca uma carga maior, né, no carro que foi projetado para um certo valor? A princípio, você deve ter um movimento subamortecido. Quer dizer, o projeto seria esse aqui, ou em azul, o real passa a ser esse outro. Tá? Então muda, né, a, a curva que você tem. Né? Agora, quando você sai do amortecimento crítico para o subamortecido, lembra que você tem oscilação, né? Então ele vai dar uma batida, né? Ele vai até lá no fundo, volta. Então muda um pouco a situação que você tem aí, tá? Bem, oscilações forçadas, o que vem a ser? É você ter o seu sistema massa-mola, né? Vai ter força de atrito, mas além disso você vai ter uma força que vai estar, né, atuando o tempo todo. Então, por exemplo, o exemplo tradicional, você tem um balanço, tem lá uma criança balançando, você vai e fica aplicando uma força também. Repare que a força que você aplica, ela não é constante, né, depende da criança vir para você empurrar e aí vai, né? Então, essa força tendo uma frequência, né, o que ela vai fazer? Ela vai também, né, perceba, o sistema tem uma frequência de oscilação e você pode fazer, né, aplicar a tua força com a mesma frequência. Então, nesse caso, vem a criança, você empurra, né, com a mesma frequência, vai aumentando lá, né, a amplitude. Então, é o caso aqui, você tem o oscilador, né, ele tem uma frequência natural e você aplica uma força com mesma frequência, você vai ganhando amplitude, né? Ou então não, né? Aí você tem outros casos, tá bom? Então é interessante porque você tem, né?
a possibilidade de estar mexendo aqui com a família de curvas, tá certo? Tem também a equaçãozinha, porque de novo vai cair, né, numa equação diferencial, e aí você vai ter que resolver isso aí você vai chegar em alguma coisa daquele tipo, tá? Não percam os próximos capítulos de cálculo, tá bom? Então, resumindo, você tem lá o movimento periódico, né? O movimento harmônico simples, esse é o resumo que está lá no livro do Sears. Tá? Você tem aqui a energia do movimento harmônico simples e pêndulo físico, oscilações amortecidas, oscilações forçadas. Então, eu vou pedir para vocês lerem o livro, né? Que eu acho que é interessante você saber o que tem por trás, ou melhor, o que tem pela frente, porque vocês ainda vão ver isso aí, né, mais para frente no curso de mecânica. Agora não vai dar porque vocês estão aprendendo um limite e aqui a coisa, né, é mais pesada. Tá bom? Vou ficando por aqui, né? Foi só uma apresentação breve do que vocês vão ver mais para frente, né? E a gente volta a falar, tá? Daqui a pouco sobre ondas, que é o nosso próximo assunto.